Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, eu não sou o João Nuno Pinto e eu percebo um bocadinho disto. Então o que é que eu fiz? Apanhei-o distraído, roubei-lhe o estúdio e a equipa técnica e aproveitei para fazermos um especial. Isto é o povo a falar, cooperativas. E porquê cooperativas? Como sabe, nas últimas 2 semanas o Isto é o Povo a Falar esteve no Porto, na casa da Cooperativa do Povo Portuense. Aprendemos muito com cooperativas e falámos com muita gente ligada a este movimento da cooperação. E por isso, a equipa toda, e não apenas eu, decidiu fazer um programa especial Cooperativas, em que o formato não é o formato tradicional do Isto é o Povo a Falar, mas falámos com quase uma dezena de pessoas para perceber o que é isto do movimento cooperativo e porquê o movimento cooperativo está a evoluir e a crescer no nosso país. Espero que goste. E começamos este périplo cooperativo precisamente por quem nos recebeu tão bem, quem recebeu toda esta equipa do Isto é o Povo a Falar aqui no Porto, a Cooperativa do Povo Portuense, aqui representada pelo Paulo Teixeira. Paulo, tu estiveste nos diretos, falaste sobre a atualidade e sobre os temas que te apresentaram, mas desta vez eu quero falar um bocadinho mais sobre a cooperativa. A cooperativa que este ano celebra um aniversário. Fala-me um bocadinho. 125 anos. 125 anos, é o primeiro grande movimento cooperativo. Sim, é uma das cooperativas mais antigas da cidade. É uma cooperativa que é anterior, porque vem de 1893, com o Instituto Antero Cantal, que é hoje um projeto que nós reativamos, mas que é uma forma de intervenção na sociedade, feita na altura pelo Antero Cantal, pelo José Relvas, por todas aquelas pessoas que fizeram o final do século XIX e início do século XX aqui. Portanto, É um espaço maravilhoso, para quem gosta um bocadinho de história. Vocês receberam-nos muito bem aqui na sala da Secretaria, na antiga sala da Secretaria, porque agora é uma Secretaria moderna, cheia de vitrais históricos, muito perto da biblioteca, cheia de um património e de um legado enorme. Também é importante para vocês esta história, porque eu sei que a cooperativa não atua na história, atua mais na cultura e na ajuda comum, mas este lado histórico também é um património a defender. sim, nós costumamos dizer então de brincadeira que quando repensamos o que era a cooperativa, e agora sobretudo a partir dos 125 anos, descobrimos que tínhamos o privilégio de quase tudo o que foi pensado já estava feito. Os bairros operários, a habitação social, o Serviço Nacional de Saúde, o abono, a baixa médica, eram tudo lutas que a cooperativa tem no início que tinha. E, portanto, o que nós achamos é que só redescobrindo a história e redescobrindo a história do movimento cooperativo aqui em Portugal, que é muito rico e aqui no Porto ainda mais, que nós íamos conseguir sobreviver. E, portanto, a história foi um passo importante e também para nós muito desafiador, porque descobrimos o que nós estamos a passar hoje era o que estava a passar há 125 anos atrás e, portanto, há muitas similitudes. É impressionante esse lado, não é? Da história se repetir. Sim. E os problemas que vos trazem? A cooperativa tem... Já agora explica um bocadinho o modelo da cooperativa para quem não conheça. A Cooperativa do Povo Portuense é uma cooperativa multissetorial, com um ramo de referência que é a solidariedade social, mas atuando e trabalhando também na área da cultura, na área também de uma parte mutualista e, sobretudo, na área da saúde. Nós hoje achamos que a renovação da cooperativa passa pela cooperativa ter criado 2 ou 3 instrumentos, que são outras cooperativas, chama-se Instituto Antero Cantal para a Educação e Formação, Praça das Cooperativas, que é uma união de cooperativas para trabalhar a venda de produtos cooperativos, e também uma agência internacional para o desenvolvimento e cooperação, que se chama Terra ADC, ou seja, nós no fundo estamos a fazer as mesmas coisas. Na altura, há 125, era o medo da guerra, era a fome, a falta de habitação, a falta das condições nas cidades. Tudo isto hoje parece estranho, quando avançamos tanto, sobretudo aqui em Portugal, mas de facto estamos numa similitude de trabalhos e de momentos, não é? Tu não eras apaixonado pelo movimento cooperativo. Nós tive o prazer de privar um bocadinho contigo nesta semana de gravações e tu apaixonaste-te pelo movimento cooperativo, Sim. que não achavas ser tão
eu vou dizer honesto, não com o bom, vou dizer erradamente honesto, mas tu não acreditavas no movimento cooperativo até uma conversão completa, não é? A minha geração, é uma geração que tem hoje quase 60 anos, portanto, éramos muito miúdos no 25 de Abril, fomos sempre muito marcados pelo que foram algumas experiências coletivistas feitas em nome do movimento cooperativo, mas que de cooperativo não tinham nada. E, portanto, eu tinha essa dúvida. E esse receio e essa desconfiança. Quando cheguei aqui, comecei a aprender a história e depois, quando fui com o Fernando Martinho, também vão ter a oportunidade de conhecer a seguir, em 2014 ao Canadá, tive uma epifania, porque de facto, uma em cada 6 pessoas no mundo são membros de cooperativas. Quando se fala nos Estados Unidos e no Canadá de bancos, de seguros, de agricultura, estamos a falar de cooperativas. E quando fui a partir de redescobrindo o movimento cooperativo na França, na Espanha, na Inglaterra e sobretudo no nosso Brasil, são as cooperativas que lideram setores e por isso acho que há muito a fazer aqui e nós... Não é utópico, não é? Não é utópico. Há uma prova que existe e que funciona. Funciona e que cria riqueza, e não riqueza financeira, riqueza de valores, riqueza de princípios e riqueza de segurança de nós sabermos em que terrenos pisamos. E por isso nós, achando nós hoje que a língua é a última das fronteiras, lançamos um desafio há 3 anos, que estamos hoje a tentar implementar, que foi a Cimeira das Cooperativas de Língua Portuguesa, realizou-se aqui ao lado, no nosso teatro, há 3 anos, realizou-se há 2 anos em Torres Vedras e vai-se realizar este ano em Brasília. Com uma proporcionalidade estranha, não é? Sim. Quantas pessoas tiveste no primeiro ano? Tivemos 110 pessoas. No segundo ano? À volta de 400 pessoas. E este ano esperas quantas em Brasília? À volta de 750, porque foi dimensionado para ter 750, em que vamos ter a visão de um modelo de negócio trazendo pessoas de todos os países de língua portuguesa e também aprendendo com uma realidade que é a realidade brasileira, que nos devia seguir de guia e sobretudo de trabalho. Portanto, é um desafio que eu lanço. 19 a 21 de maio, em Brasília, iremos ter uma cimeira de cooperativas de língua portuguesa no Brasil 21, portanto, em pleno centro do plano piloto, como se chama no Brasil, à parte central dos ministérios, em que vamos estar a vivenciar experiências e a trabalhar em coisas que nós podemos fazer todos melhor juntos. O movimento cooperativo vai aguentar mais um século? Eu espero que sim. Aliás, nós temos um site e temos um sítio de depósito de ideias, chama-se O Futuro é Cooperativo. Nós achamos que o futuro é cooperativo. Aliás, nós hoje, quando vemos empresas como empresas privadas e como grandes grupos usar mecanismos cooperativos, como são os cartões das grandes superfícies, que não é mais que uma cópia dos cartões que existiam no início do século das cooperativas de consumo, eu acho que sim. Aliás, se não for de uma maneira ou de outra, porque os seus valores são imutáveis, são os valores da comunidade, sermos uns com os outros diferentes. Nós aqui respeitamos a diferença num coletivo que temos que ser, porque vivemos em coletivo e faz parte da nossa humanidade. Falaste de site, de certeza que há um site da Cooperativa do Povo Portuense, portanto sim. podem procurar e saber mais informações sobre a cooperativa e também sobre a Cimeira de Brasil. Sim, existe um site das cimeiras, a Cimeira das Cooperativas de Língua Portuguesa.pt. O site da cooperativa também é fácil, é www.povoportuense.pt. Portanto, vão lá tendo as nossas informações, sendo que é um processo em construção e, sobretudo, nesta altura, um apelo que nós temos. Nós somos uma instituição com 125 anos e precisamos de gente nova de idade e gente que, não sendo nova de idade, seja nova em vontade de trabalhar, de somar e de agregar, porque só assim conseguiremos manter esta experiência de convivência plural que é a Cooperativa do Povo Portuense. Paulo, eu vou ficar a falar contigo, mas vamos mostrar algumas imagens do que aconteceu durante estes dias que passámos por aqui pela Cooperativa do Povo Portuense e pelo Porto, e volto já a seguir com mais convidados deste périplo das cooperativas num especial Povo a Falar. Continuamos neste périplo pelas cooperativas, agora com o Fernando Martinho. O Fernando está aqui em representação da Uninorte, que eu brinco que é a cooperativa das cooperativas, mas que o Fernando vai-me explicar um bocadinho melhor como é que funciona a Uninorte. O que é o motivo por detrás da criação desta plataforma que é a Uninorte? A Uninorte foi fundada exatamente aqui, na Casa do Povo Portuense, em 1977, exatamente na consolidação do movimento de criação de muitas cooperativas de produção operária e de empresas intervencionadas, em que, digamos, os trabalhadores assumem o poder
dessas empresas e ficam com um problema. Uma coisa é discutir que a empresa está a funcionar mal, outra coisa é ficar com ela e ser responsável por pôr a funcionar bem. E nós fizemos muitas reuniões aqui. Eu já tinha também participado na criação de um grupo de apoio à luta dos trabalhadores que funcionava na Faculdade de Economia, em que uma das soluções eram as cooperativas, e nós até fazíamos um apoio técnico às equipes de COPCOM, onde iam parar quer os patrões que queriam entregar as empresas ou os trabalhadores que tinham tomado conta das empresas. Porque eram tempos muito instáveis. Muito instáveis. Havia muita coisa para decidir e para fazer. Sim. Umas vezes melhor, outras vezes o que se conseguia. E depois o que acontece é que já havia cooperativas antes até da Primeira República, como é o caso aqui desta, e outras, como a Cooperativa dos Pedreiros e outras. Só que esse crescimento de muitas cooperativas de trabalho aconteceu depois de 25 de Abril e surgiu um movimento em Lisboa que agrupava... Eu gosto por Fernando quando diz Lisboa, custa-lhe. Custa imenso. Ter vindo de Lisboa, ter vindo uma coisa boa de Lisboa, incomoda. Mas eu estou a reconhecer. Assim. E foi exatamente em torno de um grupo de pessoas que se reuniu em Lisboa, onde havia um grande núcleo também de cooperativas, e em torno de um grupo que se reunia no Largo da Graça, que foi criada uma estrutura que seria uma federação cooperativa de produção, e foram criadas a nível nacional várias uniões setoriais e várias uniões regionais, que eram cooperativas, porque na altura ainda não havia o Código Cooperativo. Desse conjunto de cerca de 40 estruturas, só hoje existe a Uninorte. Porque nós, como aqui inicialmente estávamos cingidos ao movimento cooperativo de trabalho e às empresas intervencionadas, e o que fazíamos era ver o apoio, a necessidade de apoio nas questões comerciais, na questão da legalização, na questão da contabilidade, e a Uninorte é uma cooperativa criada para, a nível regional, apoiar as outras cooperativas. Porque acredito que quando se quer criar uma cooperativa há muita burocracia, há muita papelada, há muita coisa para aprender que vocês já sabem, não é? Nós, ao longo depois deste tempo, a Uninorte desenvolveu esse trabalho, alargou das cooperativas de produção, alargou às cooperativas de todos os outros ramos. Aliás, anteriormente, durante 20 anos, a presidência da Uninorte era exatamente a cooperativa Árvore. E depois teve várias cooperativas que aderiram à Uninorte, cooperativas de todos os ramos, muitas associações de moradores e outras associações que ainda hoje são membros da Uninorte, e a Uninorte foi se especializando em ser uma estrutura que procura contribuir para criar um espaço de conhecimento e reconhecimento entre os dirigentes das cooperativas, procurando que cada uma depois exprime a vontade e a forma que tem a ver com os seus membros, com as suas áreas de atividade. Normalmente, a Uninorte é contactada para servir de parturiente à criação de cooperativas, como aconteceu, como nós tivemos aqui incluído, fazer o apoio à criação, dar esse apoio, e nós enquadramos muitas vezes isso recorrendo a apoios que existem a nível nacional, do Estado e até europeu, para cobrir em parte essas despesas, e o que não tiverem nós também fazemos com base em trabalho voluntário dos dirigentes e técnicos da Uninorte. E quais é que são os grandes desafios agora? O cooperativismo, eu acho que está outra vez um bocadinho a ficar na moda, mas teve aqui uns tempos de, sei lá, de má publicidade ou pouca referência. O que é que falta fazer agora no cooperativismo? O cooperativismo, como tudo, é formas de organização de pessoas. Pois. E há coisas, umas correm bem, outras correm mal. Aliás, alguns exemplos há de má nome para as cooperativas, porque correu tão bem, e alguns dirigentes procuraram oportunisticamente apropriar-se dos bens da cooperativa, que deu em fracasso. Sim. Nós temos estado a procurar resolver essas situações. Aliás, resolver, e temos um trabalho até na área do processo da contabilidade, porque muitas cooperativas, como esta aqui, como outras cooperativas antigas, ao longo dos anos, a contabilidade foi organizada como se fosse para empresas privadas com fins lucrativos, a meter amortizações, a deduzir, vai diminuir o valor dos ativos e a cooperativa pode entrar em falência técnica. Sim. Nós fazemos um processo de reavaliação, de valorização do trabalho voluntário, porque muitas vezes estas organizações desenvolvem-se e crescem por causa do trabalho voluntário,
mas normalmente não o contabilizam. Claro. O que dão uma imagem errada, porque Os mesmo resultados económicos. a cooperativa gaba-se de ter uma dinâmica, um valor histórico muito grande, mas depois, quando passa à radiografia, diz que ela está em situação anémica. Isto é, Sim, quase não tem não problema. evolui. O que nós fazemos é reavaliamos os valores dos ativos intangíveis e seguimos nisso as orientações do que é as recomendações a nível mundial sobre o relato das entidades, que é o relato financeiro, mas é o relato do próprio valor da organização. E o valor é muito importante, porque é em torno do valor da organização que nós também podemos desenvolver atividades económicas. Uma das atividades da Uninorte que é feita é nesta área da contabilidade. Nós fazemos auditorias, sugestões, certificações, e trabalhamos com os contabilistas e criamos agora até um movimento para a criação de uma nova cooperativa de contabilistas, que era um processo que estava bloqueado, não se podia criar, podia-se criar sociedades privadas de contabilistas e de outros profissionais, membros das ordens, e nós conseguimos, depois de muita luta, que a lei fosse alterada em 83 até, e tem um artigo dizendo que pode ser também cooperativas. Aliás, o Código Cooperativo, no artigo 7º, diz que tudo aquilo que for possível criar sob a forma de empresa privada pode-se criar sob a forma cooperativa. O que quer dizer, depois há uma série de bloqueamentos, há malta que inventa que não e tal, mas é uma guerra que nós, uma das atividades que nós sempre fazemos. atrasar o processo, não é? Exato. Mas o Fernando falou em en passant, que é um termo em francês, Pode falar em francês. da cooperativa, je parle seulement un petit peu, mas falou em passant da cooperativa dos pedreiros, onde eu tive o prazer de ter almoçado num destes dias desta nossa estada aqui no Porto, e que tem uma história imensa e que é quase uma viagem no tempo, desde o resto de chão até ao último andar, onde é o restaurante, é uma viagem no tempo. Estes tesouros, como é a cooperativa dos pedreiros, têm mesmo que ser protegidos, não é? Sim, olha, você está agora no primeira obra construída pela Cooperativa dos Pedreiros. Aliás, temos uma lápide ali fora, colocada em 2014, que foi o centenário da Cooperativa dos Pedreiros, e a primeira obra foi a construção em regime de trabalho à jorna para a Cooperativa dos Pedreiros, que ia construir a sede e foi entregue à Cooperativa dos Pedreiros. A Cooperativa dos Pedreiros, e é muito bom ter invocado falar em francês, porque estas cooperativas, Les maçons. algumas delas, vêm do movimento cooperativo que tinha, nós já visitamos, o Paulo já esteve no museu em Inglaterra, mas as cooperativas de produção operária têm muito a ver com o modelo das SCOPs, das cooperativas de produção operária francesas. Aliás, os estatutos são muito semelhantes. E, como aqui, até este edifício é uma réplica de um outro edifício mutualista que existem na Bélgica, e havia um grande intercâmbio porque havia uma internacional, assim como havia a internacional socialista, havia a internacional do movimento cooperativo. E alguns dirigentes destas cooperativas, como nos pedreiros, tinham estado ligados a esses movimentos socialistas que estão excepcionalmente bem retratados num jornal que era publicado, não sei se Paulo nos mostrou, que é um jornal aqui da Cooperativa do Povo Portuense, que tinha um jornal que era a Voz do Povo, que era editado pela cooperativa, e tinha na tipografia aqui da cooperativa, e tinha apenas um anunciante, que era a Cooperativa do Povo Portuense. Okay. Tem lá o programa da cooperativa, que só for lá ver, vê claramente aquilo que estão nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável agora. Portanto, não é passado. A história dá muitas voltas. E no caso da Cooperativa dos Pedreiros, ela começa por ser criada. Eu tenho a fotografia onde ela nasceu, que nasceu nas ruínas do que era a Estação de São Bento, que era uma obra que era dirigida pelo arquiteto Marques da Silva, e os operários que estavam lá a trabalhar eram membros da Associação dos Pedreiros, que funcionava aqui por trás da igreja, na Travessa das Almas, aqui numa igreja aqui na Santa Catarina, e discutiram e sabiam estar sempre a trabalhar à jorna por conta de quem os contratasse ou de criar a sua cooperativa. Próprio... É espetacular se visitar o museu. Nós temos a contabilidade desde o início da cooperativa, que mostra que ela foi criada com
capital colocado pela Associação dos Pedreiros e por cada pedreiro, e a cooperativa funcionava num modelo que só pode funcionar bem, que é ia pagando aos cooperadores em função da rentabilidade e de acordo com os estatutos era feito um levantamento por conta que poderia ser acrescentado em função das contas no fim do ano, mas o máximo dos resultados positivos eram incorporados em reservas. E a cooperativa criou um património Que está lá. com rendimento e criou o sistema de segurança social antes do Estado português, ainda continua, e gerou recursos e meios e gerou desenvolveu modelos de organização de trabalho incríveis. Por exemplo, quando estava a obra da Câmara de Porto a ser feita, faltou dinheiro, e foi a cooperativa com os fundos. E atrasaram-se no pagamento, já sei essa história. Não, mas até outra coisa, a cooperativa organizou a partilha do trabalho entre os cooperadores. Isto é, uns foram para casa e outros ficaram a trabalhar, havia dinheiro para pagar a uns e a outros, não da mesma quantia, claro. mas havia, e a cooperativa fazia adiantou a mão de obra. Isso à Câmara. Eu vou ficar a conversar aqui com o Fernando. Vocês vão ver mais algumas imagens desta nossa estadia no Porto e eu volto já para continuar este périplo pelas cooperativas. Isto é o Povo a Falar especial, Cooperativas Porto. Continuamos com cooperativas, agora vamos passar para uma cooperativa de solidariedade social. Tem muitos tranca-línguas. A cooperativa chama-se Múltiplas Escolhas e temos Tiago Veloso a representá-la. Tiago, eu estou a fazer um périplo muito rápido pelo cooperativismo aqui no Porto. A solidariedade social é claramente um problema que tem vindo a afetar a sociedade portuguesa nos últimos tempos. Eu sei que vocês estão muito ligados também à parte da educação, que é outro problema. Certo. De onde é que nasceu a Múltiplas Escolhas? Nasce exatamente da detecção desse problema numa empresa que nós temos, que tem uma marca que se chama Múltipla Escolha, que faz exatamente ou que faria exatamente o mesmo que a cooperativa Múltipla Escolha. Nós começámos a perceber que havia muita necessidade a nível social de haver alguém que fornecesse este tipo de serviços, mas com outro tipo de com um custo razoável, sim, sustentável. Sustentável. E então criamos o nosso braço social da empresa, que é a Cooperativa de Solidariedade Social Múltipla Escolha, onde oferecemos produtos ou serviços com a mesma qualidade do lado empresarial, mas com uma ótica social, uma ótica muito mais de cuidado com as pessoas, cuidado com as famílias, para que quem não tem tanta capacidade financeira consiga aceder a serviços com a mesma qualidade de quem tem. E pronto, fizemos a cooperativa, ou criamos a cooperativa em 2019, está a correr muito bem. Temos um crescimento anual positivo, já estamos espalhados não só pelo Porto, estamos em Braga, estamos em Esposende, estamos em Caminha, estamos em Então é mesmo um crescimento exponencial. Sim. E quando se faz as coisas num pensamento sustentável, que era o que se falava, com custos razoáveis para as famílias, mesmo assim há excedentes para retornar à sociedade algum apoio? Excedentes é obrigatório. Nós não fazemos caridade. Uma cooperativa não faz caridade. Uma cooperativa é um sistema económico ou financeiro que visa gerar excedentes. E é o que nós fazemos. Agora, geramos excedentes, no nosso caso, de Cooperativa de Solidariedade Social, com uma ótica de dar melhores condições aos cooperadores e devolver esses excedentes à população. É possível. Obviamente que numa empresa, os excedentes podem, que no caso das empresas se chama lucro, podem ser 10, 15, 20, 30%, 50%, ninguém tem nada a ver com o assunto. No nosso caso, nós tentamos ter excedentes que possam ser suportados pela sociedade, ou seja, que permitam que a cooperativa cresça, mas ao mesmo tempo não de uma forma canibal, usando aqui um termo mais agressivo, mas que dê para a cooperativa ir crescendo, ir tendo mais cooperadores, ir tendo mais colaboradores, dar melhores condições a toda a gente e oferecendo bons serviços à população. E o escalamento no mercado empresarial, o crescimento tão grande como o que tem estado a ter, normalmente tem dores de crescimento, a questão de encontrar funcionários, encontrar instalações, encontrar as pessoas certas. Sofrem dos mesmos, ou os próprios cooperadores acabam por fazer parte da máquina de... Nós temos duas situações. Temos cooperadores, trabalhadores da cooperativa e temos prestadores de serviços. Temos as três situações. Os cooperadores é a máquina central da cooperativa, depois temos os trabalhadores da cooperativa
tem contratos de trabalho normalmente em que parte desses trabalhadores são os recursos humanos, ou o gabinete de recursos humanos, porque nós fazemos é fornecer os serviços educativos, e depois temos os prestadores de serviços, que neste momento são cerca de 482, creio eu, 482 no último mês. É um problema. Atualmente é um problema. Nós temos, por princípio, pagar um bocadinho acima da média do mercado aos nossos prestadores de serviços. Lá está, como não visamos tantos excedentes ou um lucro tão elevado. Procura uma qualidade diferente, Isso, imagina. podemos pagar um bocadinho mais, mas mesmo assim, para vocês terem noção, temos 2 pessoas no gabinete de recursos humanos que a única coisa que fazem todos os dias é recrutamento, substituições, tudo, todos os dias, o ano todo. Pronto, não é impossível, não é? Mas é um processo complicado. Estamos a conseguir resolvê-lo, mas é um processo E quem complicado. quiser saber mais como é que funciona, imagino que funcione melhor para quem vive aqui na região norte. Claro, mas Quem quiser fazer parte da cooperativa, quem quiser mandar um currículo, como é que se simples. funciona? Site www.cooperativa.me, de múltipla escolha, ou seja, cooperativame.pt. Tem lá toda a informação, está tudo online. Nós, neste momento, relançamos a imagem toda nova. Temos uma mascote que é o Alfie, que é um lobo, que é a nossa mascote. Não é um extraterrestre. Não. Na minha geração, o Alf era um Não, extraterrestre. este é Alfie. Eu percebi. Eu estava a fazer uma piada. Não, que é espetacular, vai ser apresentado agora no verão a mascote, vai andar com as crianças e tem lá todas as informações, tem uma área para enviar currículos, tem uma área onde tem, como é obrigatório, estatutos, tudo, está lá tudo online. Pronto, é a forma mais simples. Se não, enviar um e-mail, alguém há de responder. Se não for eu, algum dos meus colegas, nós não deixamos nada por responder. Cooperativismo tem pernas para andar? Tem. Precisa, e eu acho que neste momento era uma resposta muito válida aos problemas atuais, da sociedade atual. O que é que eu acho que falta? Educação para o cooperativismo. O cooperativismo como sistema, ou como doutrina político-financeira, não é ensinada. As pessoas hoje em dia não têm nada na escola, não há momento em que seja passado aos miúdos que existe uma coisa que é o cooperativismo. Por isso, em geral, o que as pessoas pensam que é o cooperativismo é uma coisa daqueles gajos de esquerda que havia no Alentejo, no caso de cada Portugal. Trocarem a chave? E é tudo menos isso. O cooperativismo, lá está, um sistema económico ou financeiro em que as pessoas juntam-se para resolver problemas, mas visam o lucro, ou neste caso os excedentes. Ou seja, o objetivo é trabalhar para nos financiarmos, para termos uma vida melhor, não é estar à espera que ninguém nos dê nada. E esse eu acho que também é um dos problemas do cooperativismo, é que levamos... Explicar esse... Não é isso, nós levamos porrada dos dois lados, porque levamos porrada da sociedade civil quem e é do mais governo. capitalista, porque não somos, ou não visamos o lucro, queremos uma coisa mais ética, e de quem é mais socialista ou governamentalista, porque somos independentes e não queremos estar ligados a um governo ou um Estado, queremos ser algo mais independente e fazer as nossas coisas à nossa maneira. Então ficamos aqui no meio, e quem está no meio em geral, pronto, leva dos dois lados, e daí eu achar que não há esta parte da educação, porque se calhar não interessa. Não interessa porque quem está no cooperativismo tende a tratar os seus problemas à sua maneira e sem precisar de ajuda externa, ou seja, nós unimos-nos e nós resolvemos o nosso problema com a nossa união, com a nossa parte financeira, com o nosso trabalho, com o nosso know-how, e vamos andando. E não precisamos, lá está, de subsídios daqui, de pedir aos bancos dali, e pronto. Isso faz com que às vezes as Na coisas mão esquerda tenho um comprimido azul que ensina o povo português o que é cooperativismo. Na mão direita tenho um comprimido vermelho que o liberta da burocracia. Qual é que escolhe? Eu escolheria o azul, mas também sou portista e ok. comprimidos vermelhos não ia ser fácil, não ia ser fácil. Mas a burocracia cá em Portugal é um dos entraves também muito grandes. Também na área da educação, não é? Junta o cooperativismo com a educação. Na área, em todas as áreas. Estamos a falar que para qualquer ato, seja ele qual for, mas em especial nesta parte de constituição de uma cooperativa, de esta área social com a parte dos financiamentos, quem nunca experimentou não sabe o que é assim. Uma das coisas que eu acho que é importante é a celeridade do processo. Sim. Eu tenho uma ideia, arranjei quem estivesse comigo nessa ideia, as coisas têm que ser rápidas. É impossível. Nós estamos, para vocês terem um exemplo, eu fiz um mestrado em Gestão e Regime Jurídico de Economia Social no SCAP, em que o meu projeto final de mestrado foi a criação de uma associação mutualista. Tudo feito.
estou há 1 ano e meio para a Associação Mutualista arrancar, porque falta sempre um parecer de não sei de quem, um papel não sei de quem, e depois tudo tem 6 meses de prazo de resposta. E depois tem que mudar um E papel, depois- mais 6 meses. E depois respondem ao fim de 5 meses e 28 dias. Falta um papel. E falta não sei o quê. E vai o processo outra vez. Depois Eu mais não quero 6 que meses. Não quero que fique triste, nem pronto. quero que os nossos espectadores Não, fiquem não tristes. ficamos. Vou continuar a ficar aqui com o Tiago. Vou-lhe dar um abraço para ele não ficar triste. Isso. Vou-lhe mostrar algumas imagens do que fizemos por aqui pelo Porto nos últimos dias, com estes Isto é o Povo a Falar especial do Porto, e volto já com mais uma cooperativa. E agora voltamos a falar de cooperativismo, desta vez na perspectiva do património edificado. Eu agora vou-me lembrar, Vítor Rocha representa a cooperativa do património edificado, da recuperação do património edificado. Vítor, património como este que temos aqui, estes vitrais, este edifício fantástico, merece ser protegido, não é? Sim, sim. Uma das razões para nós existirmos é exatamente isso. É conseguir também produzir arquitetura de uma forma mais livre e mais respeitadora também do património, ou seja, usamos as vantagens de sermos uma cooperativa sem fins lucrativos, é uma cooperativa de produção que resolve também problemas dos seus membros, Associados, não é? né, que querem trabalhar, querem ter trabalho, mas querem fazer trabalho de uma forma diferente e pronto. E este património das cooperativas foi uma das razões também da nossa existência. Porque eu ainda há pouco aprendi que este edifício é muito semelhante a um gêmeo que há na Bélgica. Sim. É verdade, confirma-se ou foi... Sim. Há registros disso também. Pronto. Eu não sou um especialista neste edifício, Ok, mas conheço a história. Mas este legado de história, e nós vivemos num país... Eu regressei agora de uma viagem pelos Estados Unidos e eles ficam muito fascinados com uma coisa do século XIX. Nós temos coisas do século XIII, XIV, XV E anteriores. e anteriores. A história para nós é uma coisa diferente de para outros países. Damos muitas vezes por garantido a nossa história e não a protegemos de forma correta. A nossa história arquitetónica, neste caso. Sim, isso tem acontecido. Tem acontecido muitas vezes também por questões económicas. Ou seja, nós valorizamos alguns fatores de um determinado negócio que nos faz, por simplesmente, optar pela demolição de muita dessa história, onde passaram as pessoas e onde se construíram estas coisas todas. E como é que funciona a cooperativa? Para quem não sabe, que é o meu caso, eu assumo aqui a minha completa ignorância, como é que funciona a vossa cooperativa? É fácil, nós somos membros, cada membro tem um voto, temos umas assembleias onde estruturamos toda a atividade da cooperativa, os membros votam a favor ou contra, normalmente é a favor, não é? Porque os interesses são comuns e organizamos-nos assim. Mas a cooperativa gera trabalho, gera... A cooperativa interage no mercado como qualquer empresa interage. Nós damos propostas de honorários, concorremos a concursos, vêm-nos bater à porta pessoas do mundo privado, do mundo cooperativo. A única diferença é que nós, não tendo fins lucrativos, conseguimos ser concorrenciais através da qualidade. Ou seja, nós não vamos fazer dumping em termos de honorários com a restante concorrência. O que nós fazemos é aplicamos mais tempo no projeto, dedicamos mais horas de conversa com os clientes, tentamos perceber o que é que o cliente, ou o parceiro, o que for, de que forma é que ele quer fazer as coisas, tentamos envolvê-lo de forma a que ele faça connosco, faça parte do trabalho, quase como se ele fosse um cooperador da própria cooperativa. E quantos projetos é que se consegue ter em simultâneo, mais ou menos? Ou há... É quase como um gabinete de arquitetura, diria eu, ou... Sim, é. A questão é que não há propriamente Não precisa ter o um edifício. presidente do Conselho de Administração, não há um CEO, nós temos uma estrutura horizontal, somos todos membros, temos uma hierarquia que tem a ver com os órgãos sociais da cooperativa, mas que não funciona na produção da arquitetura. A produção da arquitetura é uma coisa que nós dividimos entre todos em partes iguais e participamos em partes iguais também. Quem quiser saber mais, há um site, de certeza? Sim, temos um site que está neste momento em remodelação, temos uma outra cooperativa A fazer está a tratar desse serviço, que vocês também vão falar daqui a pouco.
e pronto, e podem ser. Então, mas quem quiser procurar saber mais sobre vocês, www. É RPE, que é 2osp.info neste momento, ou contexto.pt, que é uma marca que a nossa cooperativa tem, que no fundo é como se fosse um carimbo, um selo para os conceitos de arquitetura apenas. Nós temos outras atividades além da arquitetura que estão relacionadas com a arquitetura. Como por exemplo? Nós temos um espaço de coworking, Ah, não tão formal como os espaços de coworking que se vê, mas temos um espaço que nós reabilitamos, ou tentamos reabilitar com as nossas próprias mãos, com alguns recursos, com outras cooperativas, na Cooperativa dos Pedreiros, que no fundo acabou por ser o grande mote da nossa existência, foi percebermos o modelo da Cooperativa dos Pedreiros de 1914. E nós aparecemos em 2014, quando a cooperativa estava fazer 100 anos. a celebrar os 100 anos, e isso fez, através do Dr. Martinho, fez com que nós percebêssemos um modelo cooperativo e percebêssemos que aquele modelo com 100 anos estava Era repetível. muito mais atual até do que se calhar estava há 100 anos atrás. E nós, pronto, foi por aí. Então reabilitamos esse espaço, é grande demais para nós e decidimos partilhá-lo com outras pessoas. Pronto, não é o nosso core, o nosso negócio principal, nem é um negócio, é apenas um sítio, Uma um espaço, optimização das instalações. é um espaço que nós partilhamos também numa perspectiva ecológica, não é? Nós temos uma impressora, podemos partilhá-la, temos uma impressora de grande formato, podemos partilhá-la, temos mesas, cadeiras, equipamentos, projetores, não é? Temos uma data de recursos que nós precisamos para nós e que não usamos todos os dias e com este espaço de coworking nós conseguimos partilhar com outras pessoas e também ao mesmo tempo conseguimos dar uma dimensão diferente da nossa atividade, porque as pessoas vivem naquele espaço, não é? Acabam por... Agora fiquei com uma dúvida. Se trabalham muito perto da Cooperativa dos Pedreiros, já estiveram naquele fantástico edifício que é uma cápsula do tempo. Neste momento Mas já esteve lá. é muito difícil de sair de lá, Pois, porque eu moro lá, mora lá. moro no edifício Mirador, que é da Cooperativa dos Pedreiros. Sim. A oficina 2, que é o sítio onde nós estamos, é mesmo a oficina 2 da Cooperativa dos Pedreiros, da inicial, Ok. antes da cooperativa mudar de instalações. Portanto, nós estamos na oficina 2, que era uma oficina onde já teve várias existências. Uma delas foi tratamento de granito, produção de peças de granito. Outra parte foi controle de qualidade, ou seja, nós temos até fotografias de peças que estão montadas em edifícios da cidade, que foram montadas lá só para fazer controle de qualidade. Portanto, a Cooperativa dos Pedreiros faz parte daquele modelo que nós seguimos. A Cooperativa dos Pedreiros tinha um modelo que permitia que tudo o que fizesse Ter tinha um selo de qualidade. controle de qualidade brutal. Aliás, este edifício foi O primeiro, o primeiro edifício que eles participaram em obra, segundo consta. historicamente, foi o que me disseram. Eu É. acreditei. Foi o 25 de Abril da Cooperativa dos Pedreiros. Sim. Portanto, há todo um histórico da cooperativa que está naquele espaço E que também vocês que querem nós curtir também na fazemos vossa. questão de partilhar com quem lá está connosco também. Pronto, Acho espetacular. Eu vou continuar a falar com o Vítor. Vocês vão ver algumas imagens da nossa presença aqui no Porto nos últimos dias. Voltamos já a seguir para mais cooperativas, neste especial cooperativas. Isto é o Povo a Falar Porto. Sim, o Porto deixa fantásticas memórias, como acabou de ver nestas imagens, e agora vamos criar mais memórias. Eu, que assumo a minha falta de memória regular, vou ter que ler. É Mário Roda, responsável da cooperativa Kick Void Loop. E ele diz que não tem nada a ver com kickboxing. Nada. Mário, primeiro o nome, vais ter que explicar. Pronto, o nome, nós somos uma cooperativa que funciona no âmbito da comunicação, portanto, esse é o nosso foco principal e decidimos questionar desde logo algumas das... Barreiras comunicacionais. Sim, e até alguns dos pressupostos de comunicação. Tipicamente, nós começamos com uma lógica, e se não for assim, e se puder ser diferente? Ou seja, um dos aspectos da comunicação é a ideia de ter um nome simples, e então nós... E se não for simples? Mas Quais isso tu são as estás na Curiacos vantagens? TV, não é? Tens que ter noção que o canal onde tu estás neste momento, não em direto, mas gravado, chama-se Curiacos TV. Portanto, nomes complicados é a nossa Pronto. praia. E Kick Void Loop é um nome que primeiro causa alguma estranheza, mas depois é como a Entranha. Coca-Cola, não é? Depois entranha-se.
E é muito curioso, eu estou muito contente com o nome que nós escolhemos desde o início, com essa ideia de Kik Void Loop. Kik Void Loop tem, à partida, um ar de exótico, não é? De estranho, Mas também de ação, não é? e tem uma vantagem ao mesmo tempo, ou seja, foi isso que nós exploramos. Portanto, eu sou uma pessoa que vem do ramo do design e da comunicação e gosto de ser especulativo em relação à forma também como se explora a comunicação. E por isso é que decidi caminhar num sentido um pouco diferente. E esta lógica de ter um nome complexo ajuda também a esta quebra de gelo. Ou seja, É logo um assunto para raio de começar a nome é falar. este? Que nome é este? De onde é que isto vem? E primeiro vem de algo que é simplesmente exótico e de longe, ou seja onde for que nós falemos neste nome, parece que estamos a falar, parece que é ou escandinavo ou algo que não é de cá, o que é bom em termos de projeto e de comunicação, porque é o ver de cima, digamos assim, mas na realidade, isto diz-se tudo seguido, é Kik Void Loop, não são palavras distintas, é Kik Void Loop, o que nos permite também perceber, desde logo muitas das pessoas não conseguem dizer o nome no início. Kik Void Loop. Kik Void Loop. Sim, mas no início não conseguem, mas Um também tigre, dois tigres, três tigres. ajuda-nos a perceber a partir de qual é o contacto que têm connosco, a partir do momento em que o conseguem dizer bem. Também como Claro. uma análise do Exatamente. potencial cliente. Exatamente, cliente ou parceiro. Ah, E aqui ajuda, porque as cooperativas, isso é uma diferença em relação às empresas, que depois, é claro que é uma generalização, tem que escolher mas muito as bem. cooperativas cooperam. Em vez de terem uma lógica de competição, têm uma lógica de cooperação. Ou seja, eu não estou interessado em ter clientes, eu estou mais interessado em ter parceiros. E nesse sentido, interessa-me mais ter pessoas que estão sintonizadas comigo e que sabem quem eu sou e que percebem quais são os nossos valores e que percebem a forma como funcionamos e nós também percebemos a forma como eles funcionam e então são parceiros, do que propriamente funcionarmos numa lógica de competição. Algumas das empresas que podiam ser nossas concorrentes são nossas parceiras no sentido de desenvolvimento de projeto. E também interessa dizer que as cooperativas são empresas cooperativas, ou seja, podem relacionar-se com o mercado. exterior, digamos assim, mas têm um modelo de organização que é cooperativo. Kik Void Loop, e agora descodificando um bocadinho uma coisa que nós queremos que seja mais fechada, e Kik Void Loop como um nome, que é estranho e exótico, Kik Void Loop tem a ver com o processo de comunicação, que é Kik, que é dar o pontapé de saída em relação a qualquer ideia, para preencher aquilo que é um void, portanto um vazio, que é alguma necessidade de comunicação, e o loop, que é a dialética entre avaliar os resultados e voltar a dar um kick, para voltar a preencher A repetição, um no vazio fundo. e para voltar ao início. Portanto, isto é o processo. E esta lógica de processo é, no fundo, aquilo em que nos centramos. Então, e quais é que são os serviços? Uh, Já sei que sites. Sim, já percebi que sim, que site é uma das coisas. Eu não estou a dizer que tu és a empresa, ou aliás, tu és a cooperativa que se falou há pouco noutra das cooperativas. Estou simplesmente a dizer. Sim, que sites também faz parte do pacote. Sim, nós temos uma visão estratégica da comunicação, ou seja, e aqui interessa ver que a maneira como olhamos para a comunicação é primeiro estratégica. Ou seja, não interessa tanto o serviço A, B ou C, o que interessa é que esse serviço A, B ou C esteja integrado numa estratégia de comunicação. Ou seja, nós desenvolvemos a estratégia de comunicação e se a estratégia de comunicação implicar um website, nós desenvolvemos o website. Se implicar por exemplo, algo de vídeo ou se implicar algo de som, nós também estamos implicados no processo. Portanto, a nossa perspectiva é mais abrangente que o website. Eu posso dizer que o website também, mas não especificamente. Não apenas o website. E os cooperadores são de várias escolas, porque imagino que depois há aqui uma questão também de estilos, não é? E falávamos de estilos logo no início desta conversa.
Eu quando me falavas antes desta tarde de cooperativas, eu imagino sempre um logotipo que são as letras da sigla da cooperativa, todas embrulhadas normalmente num círculo ou num quadrado, com um ar muito pesado, provavelmente em Times New Roman, não é? É aquela imagem standard da cooperativa. Agora, hoje, e cooperativas como a vossa, ou cooperativas como as que a vossa trabalham, têm que ter diferentes linguagens, diferentes estilos. Sim. Esses estilos vêm dos cooperantes ou como é que funciona? Bom, é assim, isso é uma pergunta interessante porque nos permite... Eu tento. Não, Não é garantido, mas eu tento. mas é uma pergunta interessante que nos leva ao cerne de porque é que nós, quando quisermos constituir um modelo de organização de trabalho, decidimos ser uma cooperativa e não uma empresa. Tradicional. Ou seja, nós somos uma empresa cooperativa, mas porquê é que decidimos isso e não um modelo tradicional? As cooperativas, por um lado, é preciso desconstruir alguns preconceitos, e é certo que nós conhecemos as cooperativas através de alguns preconceitos, nomeadamente quando se fala em cooperativismo, quase toda a gente pensa numa cooperativa agrícola. É verdade. E leva Vitivinícola, não é? ou como é que vai dizer? Mas basicamente a ótica é outra, ou seja, nós temos esse preconceito que nos leva para o Times New Roman e que nos leva para essa abordagem, mas na realidade o modelo cooperativo é no fundo um modelo de organização 2.0 ou 3.0, ou seja, eu diria que é um modelo de organização a seguir a um modelo normal De empreendedorismo, quase de empreendedorismo, não é? Por que razão é que nós somos uma cooperativa? Porque nós operamos dentro de um setor criativo, nós, portanto, desenvolvemos o trabalho criativo em relação a um projeto de comunicação, e porque desde o início que acreditamos que esse modelo tem que ser mais horizontal do que vertical, e esse é um motivo pelo qual nos estabelecemos como uma cooperativa. Ou seja, é um conjunto de cooperadores de diferentes áreas que nos interessam, desde o design, passando pelo copyright, passando pela web, passando pela fotografia, passando pela ilustração, passando pelas áreas que nos interessam, pelo som, passando pelas áreas que nos interessa explorar, mas que são depois organizados em termos de trabalho, não numa lógica vertical, mas numa lógica horizontal. E essa é a grande diferença do nosso modelo em relação a todos os outros. O que nos permite ter não só uma perspectiva de alguém que trabalha para alguém, mas principalmente uma perspectiva de alguém que trabalha em conjunto para uma coisa. Uma sinergia, não é? No fundo, Exatamente. mais num conceito sinérgico do que propriamente num ambiente empresarial. Exatamente. Isso explica o porquê que somos uma cooperativa e o porquê que não somos uma empresa. A razão pela qual somos uma cooperativa e a razão pela qual, sendo uma cooperativa, temos desenvolvido o nosso trabalho de uma forma de acordo com os princípios em que acreditamos, é o facto de desenvolvermos o trabalho de forma horizontal. O que significa que, em vez de termos a abordagem tradicional em que um projeto tem que implicar os trabalhadores assalariados, que o ilustrador, bom ou mau, tem que ser implicado. O programador, bom ou mau, tem que ser implicado, porque faz parte da estrutura. Nós temos uma estrutura muito mais dinâmica que nos permite adequar a equipa ao tipo de projeto que temos. E temos projetos pequenos que envolvem 2, 3 ou 4 cooperadores, até projetos em que envolvem... Quantos cooperadores é que tem? Temos 13. 13. Eu ficava aqui a falar contigo a tarde toda, até porque é um tema que gosto, mas tens que dizer o site que é para eu passar para o próximo convidado. Tu tens site feito, certo? Sim, o site é kickvoidloop.com. Eu só tenho que aprender a escrever Kickvoidloop. E nós vamos pôr em rodapé. Resolvido. Opa, também os projetos que desenvolvemos são de âmbitos muito diferentes, vão desde um âmbito mais comercial até um âmbito cultural e cooperativo. E em relação a um âmbito cooperativo, estamos neste momento a fazer um projeto internacional, financiado pela Creative Europe, pela Europa Criativa, um projeto que envolve parceiros de diferentes países, desde Itália, Holanda, Montenegro, Croácia, Sérvia, que implica criar
a primeira cooperativa internacional de artistas. Acho interessante. E nós vamos estar a trabalhar Fazem parte desse na projeto. comunicação, somos os parceiros portugueses nesse Então já sabe, kikvoideloop.com. com. Está aqui de certeza em rodapé. Veja mais umas imagens do Porto. Eu volto já a seguir para continuar este périplo pelas cooperativas do Porto no Isto é o Povo a Falar Porto, especial cooperativas. E continuamos em loop, desta vez porque damos a volta. O Manuel Solha, que está aqui comigo da Citycoop, é também ele ligado à Cooperativa do Povo Portuense e não está aqui agora como Cooperativa do Povo Portuense, que tão bem nos recebeu nestes últimos dias, mas está pela Citycoop. Mas foi o Manuel o primeiro que eu conheci quando vi fazer a visita técnica, por isso é um loop. A minha cabeça faz estas coisas. Manuel, a Citycoop, voltando aqui ao que o traz cá, a Citycoop é uma cooperativa muito ligada ao turismo, mas não só. Explique-me um bocadinho o princípio. Sim, a Citycoop nasceu em 2018, no verão de 2018. Foi constituída por um conjunto de candidatos a cooperadores no processo de formação e tinha por objetivo, em termos estatutários, trabalhar uma componente relacionada com o turismo. Estamos a falar na cidade do Porto, em particular, e também a questão dos transportes do ponto de vista coletivo e, mais tarde, o alojamento de estudantes e o alojamento local. Por isso, esta foi a ideia inicial da criação da cooperativa. Foram 5 cooperadores, mantêm-se 5 cooperadores atualmente, e fomos trabalhando essa componente ao longo destes últimos 8 anos. A comunicação social, e eu sei que o tempo está, eu não quero deixar perder porque percebi que era um assunto engraçado. Há um jornal que é particularmente especial, Sim. 530. 560. 560, é 30 mais 30, 60. 560. Sim, nós somos proprietários como cooperativa de um jornal que se chama Diário 560. O 560 está relacionado com o código de barras, que é o 560 para Portugal, Ok. que identifica Portugal. O jornal é o único jornal especializado em Portugal na área da economia social, isto é, nós temos um olhar privilegiado sobre os assuntos relacionados com a economia social. Estamos a falar nas cooperativas, nas mutualidades, nas associações culturais, recreativas, damos por isso espaço, aquele espaço que normalmente não se dá às pequenas associações, independentemente do seu mérito. Muitas vezes há pequenos projetos que têm grande mérito, que não têm cobertura nos jornais de caráter nacional, maior cobertura. Por isso nós damos esse espaço como forma, por isso, de criar aqui uma corrente, um movimento que dê expressão, por isso, àquilo que é o movimento cooperativo e associativo em Portugal, que é extremamente forte. E que outros, para além do diário, a Citycoop já me explicou, mas no terreno, onde é que podemos ver a Citycoop a operar? Nós somos uma cooperativa de produtores, por isso, sendo uma cooperativa de serviços, somos uma cooperativa de produtores, isto é, todos os membros da cooperativa que têm capital social realizado são obrigados a produzir alguma coisa para a cooperativa. Se não tiverem esse trabalho de cooperação, de participar nas atividades do ponto de vista permanente e efetivo, têm que abandonar a cooperativa. Okay? O que é que nós fazemos? Trabalhamos na área do turismo, tivemos 3 tuk-tuks a funcionar, por isso, no Centro Histórico do Porto, Elétrico, durante uns anos. O primeiro e o segundo, por acaso, foi elétrico, o terceiro não. Por isso era a gasolina, porque os elétricos tinham dificuldade em algumas zonas, e nós não conseguíamos. Nós tínhamos de fazer sempre um carregamento a meio na hora do almoço, ou às vezes. É porque eu mais sofro tarde. muito com tuk-tuks, mas não vamos falar sobre isso, Manuel. Por isso, o que é que acontece? Tivemos que optar por também ter uma gasolina. Entretanto, houve um período do Covid e nós tivemos que recuar e passar para outro ramo de atividades. Continuámos, por isso, no turismo, mais nos roteiros, por exemplo, a pé, fazemos muitos roteiros a pé. Por isso, a Arte Nova, por exemplo, somos a única entidade aqui na cidade do Porto que faz roteiros a pé na vertente da Arte Nova na cidade do Porto, como referência. Fazemos algumas viagens fora da cidade do Porto, por opção dos próprios clientes que nos pedem, por isso estamos a falar de situações por pacotes específicos. Muito nicho, não é? Muito preocupado em atingir a necessidade do consumidor. Muito o Douro, por isso para turistas, por exemplo, franceses, que não querem ir
fazer aquele turismo de massa e às mesmas quintas em que normalmente todas as pessoas vão, Sim. por isso muito dirigido. Temos agora, já na próxima semana, por isso uma viagem, por isso uma romaria, Vila Franca de Anha, no distrito de Viana do Castelo, por isso a pedido de um conjunto de pessoas brasileiras que vêm ao Porto e que viram que havia uma romaria neste período e querem fazer essa viagem, por isso vamos acompanhá-los, por isso, durante esse dia, por isso muito desta perspectiva. Do que eu aprendi nestes últimos dias, ter uma cooperativa na área do turismo acaba por ser quase mais uma mais-valia, não é? Porque vocês, não tendo a preocupação pura e dura do lucro e procurando apenas o excedente, acabam por ter uma vantagem competitiva perante, se calhar, outros operadores que, na ânsia, eu ia dizer desalmada, no sentido mais poético do termo, do lucro, perdem, se calhar, um bocadinho do foco no que é realmente agradar ao visitante, ao turista, não é? Sim, a nossa preocupação não é fazer concorrência onde há concorrência. Por isso, há muitos operadores na cidade do Porto, do ponto de vista dos roteiros turísticos, chamados roteiros turísticos, e do apoio, por isso, à estadia das pessoas. A nossa vertente não é essa, a nossa vertente é tentar responder com pacotes, com programas que normalmente o que o mercado tem não oferece. Por exemplo, uma das nossas vertentes, que nós já temos muita experiência nessa área, que neste momento está suspenso, por isso é os subterrâneos do Porto. Mas logo a seguir ao Covid-19, isso foi por razões de segurança, foi impedido. Neste momento ainda não estão abertos, mas uma das nossas vertentes é, por exemplo, levar turistas a conhecer não aquilo que está à vista, mas aquilo que está por baixo da cidade do Porto. Aqui, e esta ligação ao cooperativismo, também pode ser uma vantagem na angariação de clientes, quando circula no meio cooperativo, e já percebi que o meio cooperativo é quase uma família internacional, no sentido em que acabam por conhecer outras operações, conhecer outras pessoas, dizer, se um dia quiseres ir ao Porto, nós temos uma cooperativa que faz este tipo de serviço, e tens algumas vantagens e tudo mais. É também um ângulo, não é? Nós fazemos isso muito a pedido de cooperativas. Por exemplo, nós no Porto temos uma cooperativa que é a Seguidores Coop, que é uma cooperativa de pessoas do Senegal, por isso que têm a religião islâmica, que têm um local de culto na cidade do Porto, e sempre que há necessidade de fazer uma visita, por exemplo, de um imã que vem do Senegal ou que vem de outro país ao Porto ou a Lisboa, por isso os serviços da cooperativa estão ao serviço de outra cooperativa. Quem quiser saber um bocadinho mais sobre a Citycoop, como é que encontra? Através do site, que é o www.citycoop.pt, através do próprio jornal, o diário560.pt também, por isso todas as nossas atividades estão disponíveis. Temos um departamento neste momento, há pouco tempo, também pós-Covid, que é um departamento de obras, que fazemos gestão de obras, pequenas obras, e muitos dos clientes que vêm para outras, particularmente de proximidade, que têm um contacto direto com a cooperativa, muitas vezes pequenos serviços, pequenas pinturas, pequenos trabalhos de decoração, nós prestamos também esse serviço. É super interessante. Eu vou continuar a ficar a falar com o Manuel sobre a Citycoop e sobre o cooperativismo. Assim, tenho que me despedir, tenho que me despedir, dizendo-lhe que muitos destes temas que nós falámos aqui acerca de cooperação, também falámos durante as semanas que estivemos aqui no Povo a Falar. Lembro-me de um programa que foi sobre turismo e a questão da cultura na cidade e como é que uma coisa afeta a outra, e casos como o Manuel falou, acabam por ser a solução. Mas muitos outros temas foram falados aqui no Porto. Por isso, recomendo que vá ao nosso YouTube, saiba mais sobre o Isto é o Povo a Falar, reveja as emissões, aí sim com o tradicional apresentador João Nuno, para quem mando um abraço e agradeço ter-me cedido a sua cadeira por esta hora, mais coisa, menos coisa. Volto amanhã, ou amanhã, segunda-feira, não sei quando é que é, mas volte, porque o Isto é o Povo a Falar está à espera de si.